curtindo, né? Ficar sabendo. Então, essa aula é 8 linha, porque na semana passada a gente fez meia aula 8. A gente começou então relatividade, a gente trabalhou a ideia de espaço de Vygotsky, espaço-tempo e relatividade espaço do encontro. Então nós começamos na aula passada, né, a falar, introduzimos a noção do espaço de Vygotsky em 4 dimensões e introduzimos a noção de trabalhamos a noção da métrica, né, a métrica como definidora da noção de vetores covariantes e contravariantes. Então nós vamos introduzir a ideia de... Não chegamos nem a falar... começamos a falar das transformações lógicas, introduzimos então a noção de uma métrica no espaço de Vygotsky, nós introduzimos tanto a métrica na forma covariante quanto na forma contravariante. Introduzimos então por que a métrica nos faz, né, ter vetores, né, vetores em geral, né, tanto na forma contravariante quanto na forma covariante, havia, quer dizer, há uma equivalência, né, esse espaço aqui, e esses espaços eles são ligados por uma relação de dualidade. Então, se nesse espaço aqui as transformações de rotação, as transformações que deixam a métrica invariante são representadas por uma matriz R em I, nesse espaço aqui, a matriz que faz a transformação correspondente é a matriz inversa transposta. Então, a gente acertou essas convenções. Eu acho que a gente estava chamando as transformações de Lorentz, não sei se de R ou de Landau, né? Então, o que a gente na aula passada trabalhou foi a noção de um espaço, né, onde a métrica, as grandezas físicas, elas são definidas a partir do parâmetro que a gente usa, o elemento que a gente usa como definidor da noção de medida é a propagação do sinal eletromagnético. Então, a gente tinha introduzido a noção, né, de que a gente pode definir uma separação espaço-temporal desse modo. E nós tínhamos visto que essa grandeza aqui, comparativamente à velocidade de propagação da onda eletromagnética C do absoluto C, nós podíamos ter uma grandeza tanto positiva, quanto nula, quanto negativa. E aí aqui nós estamos vendo que aqui corresponde ao sinal eletromagnético. Aqui corresponde a objetos que se propagam com velocidade menor do que c, e aqui a objetos que se propagam com velocidade maior do que c. Nós tínhamos então fixado e definido, né, no espaço-tempo uma métrica. E a métrica a gente colocou essa condição do elemento de linha, né? Ele tem esse sinal negativo, né, crucial, porque nós estamos partindo, o ponto de partida nossa foi que, num certo instante de tempo, T0, numa certa posição x0, nós lançamos um sinal luminoso, um sinal eletromagnético, que se propaga com velocidade c. E aí, a frente de onda dessa propagação ela é caracterizada por essa condição, módulo de x menos x0 é igual a c de t menos t0, quando que t é maior do que t0. E aí, essa condição aqui é equivalente a essa condição, c2, né? T menos t0 ao quadrado, menos x ao quadrado, igual a zero. Isso aqui define a propagação de um sinal eletromagnético. X e t, em cada instante de tempo t, a frente de onda x está dando a propagação daquele sinal que foi lançado. E aí a gente usou isso aqui como o ponto de partida. Qualquer onda eletromagnética satisfaz a essa equação de propagação. Então nós introduzimos a partir daqui a noção de um elemento de linha ditado pela propagação do sinal eletromagnético. E aí a gente via,
Porque aí nós vimos que se isso então, as três possibilidades saíram daqui. Se isso aqui for zero, porque essa velocidade é igual a C, isso aqui é igual a 1. Se isso aqui for maior do que zero, é porque esse objeto aqui é menor do que C. Se isso aqui for negativo, é porque esse objeto aqui, o módulo, é maior do que C. Então, são aquelas três condições que saem. Então, a gente está comparando o elemento que nós estamos usando, esse instante de tempo T, uma posição, nós podemos criar esse conceito do cone de luz. Em cada ponto desse espaço-tempo, a ideia é essa, em cada ponto do espaço-tempo, nós podemos sempre estabelecer um cone de luz, e aí, tudo aquilo que se propaga, que é radiação eletromagnética, se propaga no cone de luz, desenhado naquele ponto, o que é sinal se propaga com velocidade menor do que a da luz, se propaga no interior do cone, e tudo aquilo que tem velocidade maior do que a da luz se propaga na região externa. Então, isso que a gente define, na verdade, nesse espaço luminoso, que é a grandeza fundamental do espaço luminoso, é a estrutura de cones de luz que a gente pode estabelecer em cada ponto. Claro que geralmente tem uma origem, a origem também é o seu cone de luz. Então, essa é a meta. A nossa ideia é que, quando a gente está introduzindo uma física, a física, um certo fenômeno físico pode ser estabelecido no método, no conceito de medida. No outro curso a gente está falando de Newton, quando a gente falou de modelo sigma não nucleares, por exemplo, a gente viu que um certo fenômeno ele estabelece uma métrica no espaço dos campos. Aquela métrica está ditando uma certa física que nós temos. No espaço euclidiano, a física que nós temos é a física galileana, então a métrica é a métrica normal, é a métrica louca. Tudo bem? Inclusive aquelas brincadeirinhas que a gente já fez com a fotografia do prêmio L'Oréal. Não, que a tua fotografia no teu e-mail é muito legal. Aí eu vi uma moça bonita, assim, de cabelos louros, para trás, assim, né? Aí eu cliquei, aumentou, era você mesmo. Eu falei, legal, isso é um astral bom para física, né? Acabaram se esparando, não tem mais isso. Não tem mais isso, ela é muito bacana. Até mostrei para o meu filho. Sem machismo, não, assim, para mostrar que é uma outra geração que está fazendo física, muito legal. Aí o teu amigo aí brincou, você vai ganhar o prêmio L'Oréal do shampoo. Depois que ela fizer a tese, a melhor tese de doutorado esse ano da SBF, saiu o anúncio aí, foi dando tubos, né? Então depois eu vamos torcer. O prêmio L'Oréal nunca sabe o seu BPF. Vamos ver. Aí você vai também mostrar o shampoo também, os dois ganha dois. Para nós é shampoo da Palmolive, né? Prêmio Palmolive para nós. Você entra o Marx, ele tinha uma partida carga elétrica. Você aí está definindo no eletromagnetismo, que é uma coisa mais genética, de fenômenos físicos a partir de uma métrica. Entendeu? A pergunta que tem é o seguinte: será que, vamos dizer, a luz, como ela está aí no seu sentido mais primitivo, essa luz é uma luz que, na verdade, porque ela não conseguiu se retratar pelo eletromagnetismo de Marx, no sentido que ele absorveu a luz como uma consequência do carga elétrica. Existia um espaço maior para se entender. Eletromagnetismo, eu tenho toda a palavra. Mas não é uma palavra. Qual a palavra? É a luz eletrométrica. Agora, a luz eletrométrica se coloca no universo como sem carga elétrica. É ingênuo achar que foi carga elétrica. Mas é o pensamento marxiliano. A gente conseguiu acessar a radiação eletromagnética a partir da carga. Mas eu acho que é mais fundamental do que isso. Na verdade, imagina que você não conhecesse a carga elétrica, mas por algum experimento, eu não sei qual, você acessasse uma nova constante, uma constante fundamental da natureza, que é C. Quer dizer, você tinha, no século XIX, a constante fundamental que nós tínhamos é o G. Então, ele precisou da carga elétrica? Não, eu acho que...
Não, eu acho que não. Eu acho que o fundamental é a constante, é a velocidade. O que é fundamental é o C, essa constante fundamental da natureza. Porque a gente pode imaginar o seguinte: cada constante fundamental da natureza, ela abre um novo campo da física. Quando o G, ele é responsável pelo fenômeno gravitacional. Então, se você sabe G, você tem acesso a uma física. Se você sabe C, você tem acesso a uma outra física, que inclui por exemplo, o magnetismo. Você, como é que você chegou à mecânica quântica? Foi através do H. Você tinha experimentos que revelaram uma constante H. E essa constante se mostrou a mesma em vários eventos, em vários experimentos diferentes. Então você vê que tem uma certa universalidade por esse tal caso H, desse H. Então eu diria que a gente descobriu o eletromagnetismo, claro, pela carga. A onda eletromagnética pela carga, mas a gente poderia não ter descoberto pela carga, poderia ter descoberto só pela luz do Sol. Você precisava chegar de tudo, montar as equações de Max e chegar a ser. Se você tivesse de alguma maneira já compreendido o que era a luz do Sol, você talvez não precisasse ter chegado à compreensão dela pelas equações de Max. Você acaba vendo que as duas coisas são a mesma coisa. Né? Essa radiação e o que é uma carga acelerada irradia, ou uma carga gera campos. Né? Para mim, para nós, eu acho que o fundamental é a constante C. Então, na construção desse espaço, se esse C aqui não é uma constante fundamental independente do observador, isso aqui não faz sentido. Eu não posso estabelecer esse absoluto. O que é importante aqui, a gente até conversou na aula passada, todos os observadores, qualquer transformação que eu fizer nesse espaço, ela vai fazer uma transformação que vai mudar TX, mas não vai mudar C. Então, o que é importante é que essa constante fundamental, ela também independe, ela tem dimensão de velocidade. Então, ela estabelece uma escala entre tempo e espaço. Ela é fundamental, ela é constante. Porque, claro, na velocidade não quer dizer nada porque ela é relativa. Mas essa velocidade aí, ela estabelece uma constante na natureza. Se estabelece uma constante que relaciona tempo com espaço pela primeira vez na física. Um segundo é equivalente, de alguma forma, desde as 10 a 8 metros. Isso fixa uma relação entre tempo e espaço, independente do observador. Então, eu acho que nesse sentido é que é mais fundamental a gente falar disso pelo C e não diretamente pelas relações de Max. Eu acho que você vê como que a física se transforma e se traduz. De tanto o seu profissional assim. Claro. As seus produtos de alguma coisa. Eu acho que isso é muito colocado, assim, ela é ligada muito ao princípio do absoluto. Tem que a gente chama de simetria. E você tem que encontrar um absoluto. Entendeu? Eu não sei se você sabe que a Bíblia, ela fala muito que Deus seja a luz. Então, o que é a nossa interpretação? Deus seja um absoluto. E daquele absoluto que você vai tirar as coisas. Entendeu? Então, no caso, você cria um absoluto, cria um patrimônio, um absoluto, que é esse ciclo. E daí, desse ciclo, se tira as coisas. Mas dentro do nosso caso, dentro do emprego legal, nós temos uma confusão. Que daí mistura com o Maxwell. Certo. E daí entra com o outro. Aí é questão de história. Mas daí tem uma coisa que você coloca nesse curso. Os pontos falhos de Maxwell. Qual ponto falha de Maxwell? Maxwell não é assim. O campo ali, ele ia aparecer, ele aparece desviado no Maxwell. Então, quer dizer, é uma coisa para se pensar, existe uma coisa, existe uma absoluta também, esse ciclo. E existe um Maxwell que já trabalha talvez com um setor disso aí. Então tem todas a mais a série de descobertas. Então, podemos ver, para a gente, assim, o que é eletromagnetismo? O eletromagnetismo é isso que está demonstrando, ou a carga elétrica do choque? Então, assim, tem esses dois lados. Mesmo que não houvesse nada que se movesse nessa velocidade, a gente poderia ter descoberto essa estrutura pelos desvios em relação à mecânica. Acho que também poderia, se você, digamos, refinando, né, os teus experimentos de mecânica, né, fosse tendo acesso a outras experimentações, vendo desvios da lei da mecânica newtoniana, a gente poderia também chegar à relatividade via mecânica, certo? Mesmo que não houvesse nada
Ele que Essa isso. velocidade. Lembra? A gente chegaria, inclusive, no valor constante. Se a gente tivesse experimentos de precisão, tivessem desvios finíssimos que fossem em relação ao caso newtoniano, a gente podia talvez dessa forma chegar nessa nova mecânica que é induzida pela velocidade quântica. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: dando que eu começo por absoluto ou simetria, tem alguma simetria na tua maneira de enxergar? Se você vê na física comparável para a luz, com uma força tão. E tem simetria teórica. Claro, e daí tudo não, bem. eu acho que essa simetria é mais forte pelo espaço-tempo. Eu acho que a simetria, ela é uma simetria. Está no espaço-tempo e a partir dela a gente consegue compreender muitas outras simetrias. Eu acho que essa é mais forte. Eu entendo essa coisa aqui, uma relação de humanidade com Sassi. De repente, você percebeu aquela coisa. Eu acho que a gente está percebendo, então, como você fala muito do espaço-tempo. Mas o grupo de nós já não fala de espaço-tempo, já fala de campo. O grupo de nós fala de espaço-tempo. A consequência dele é a ideia de campo relativo. Mas eu digo, ela vai pegando como se fosse etapa. O Marcos também fala isso. Não quer dizer, mas podemos dizer assim, é como se fosse abrindo o selo. Você vai abrindo o selo, mas eu pessoalmente como fiz, não conheço estou poderosa, não conheço. Eu vejo que física feita simetria. Tem que ser competente, tem simetria, tem que ter o nome. Os números completos dos quartos tem três coisas, faz simetria, fazem quebra espontânea, e devolver os resultados daquela simetria. Mas essa não, essa vem da natureza primitiva para a gente. E daí é o que a gente fazer com ela, né? De que produtos, de equações, né? A gente pode transbordar delas, né? Isso para mim é um ponto muito positivo. Eu acho que é fundamental esse. Porque daí sai tudo. Daí a gente pode inclusive chegar de novo à carga elétrica a partir disso. Né? Então a gente vai ter, vou fazer depois no curso com vocês. A partir da relatividade, vamos construir as equações de Maxwell como se a gente não soubesse dela. Vamos redescobrir as equações de Maxwell como algo ligado intrinsecamente a uma representação muito especial do grupo de Lorentz. E essa representação vai dar origem às equações de Maxwell. E aí, a partir das equações de Maxwell, vamos saber como definir aquilo que é a matéria. E aí, a própria ideia de carga elétrica, ela vai estar vindo daí, nós vamos redescobrir o eletromagnetismo a partir desse espaço-tempo. Pode falar. A física é uma coisa assim, muito complexa. Eu acho que esse assim, se fosse de qual o momento de Moisés da física, eu acho que foi esse momento, sabe assim? É o momento do automóvel, né? Então, nossa ideia, só na aula passada, a gente estava querendo motivar, voltar ao que a gente parou, é o seguinte: nós estamos agora lidando com uma região do espaço-tempo onde nós temos uma velocidade definida, que é a velocidade de sinalização máxima. Então, a noção de instantaneidade, simultaneidade, né, ela cai por terra. Né? A simultaneidade agora vai ser um conceito relativo, algo que é simultâneo. Se dois objetos estão se movendo, né, algo que é simultâneo deixa de ser simultâneo porque a gente tem um tempo que a informação desse evento para um observador e para outro observador, esses tempos podem ser diferentes, porque a velocidade de propagação dos eventos não é mais infinita. Então, se, por exemplo, um certo evento está acontecendo aqui, esse observador aqui vai perceber esse evento primeiro que esse, porque o tempo de propagação é a distância sobre a velocidade de propagação do evento. E aí, se essa velocidade aqui é infinita, claro que a diferença de tempo é zero. Mas se a velocidade de propagação do evento é infinita, essa diferença não é mais zero. Então, o conceito de simultaneidade cai. O que é fundamental é a terceira lei de Newton, né? Que é a lei da ação e da reação.
princípios fundamentais da mecânica, né? Então, a terceira lei de Newton, ela perde a validade devido, né? Perde a validade, porque a gente agora perde a noção de uma interação à distância. Perde a validade porque a noção de instantaneidade. É a noção, vou botar outra palavra, é a noção de ação à distância. Os eventos agora, eles se propagam com uma certa velocidade finita. Então, se nós estamos observando um certo evento físico aqui, esse evento físico tem coordenadas t, x, y, z, um certo observador. Em princípio, o outro observador, ele vai ter coordenadas t', x', y', z'. Para a física galileana, nós sabemos que as leis de transformação, elas seriam t' igual, será uma constante alfa t mais um beta. No x' aí, seria algo do tipo rj, xj, mais uma constante que eu posso chamar de raiz. Então, essas são as chamadas transformações de Galileu. Elas não poderá, aqui poderia ter, inclusive, mais mais um certo aí. Então, claro, o tempo pode aparecer aqui, a chamada transformação de Galileu, observadores que estão se movendo com velocidade constante, um em relação ao outro. Mas a relação entre os tempos dos dois observadores vai ser sempre uma relação linear e, de certa maneira, independente da posição. Ela não ela é absoluta, ela não depende da posição. Agora, não. O tempo medido por esse observador e o tempo medido por esse observador, eles vão depender da posição onde o evento aconteceu, porque existe um tempo finito de propagação daqui para cá. Então, quando esse evento é medido por esse relógio que está aqui, esse observador já pode ter se deslocado suficientemente e o tempo de observação desse evento para esse cara aqui vai ser completamente diferente do tempo para esse, porque a velocidade de propagação não é mais infinita. Então, a diferença de tempos agora é razoável. Então, a ideia, as transformações de Lorentz que a gente colocou, seria desse sistema, desse espaço-tempo agora, definido com essa noção dessa nova métrica, nós poderíamos pensar, o que a gente fez outra vez, leis de transformação que pudessem ter uma característica. Nós, na aula passada, adotamos essa notação, criamos uma coordenada x maiúsculo nesse espaço-tempo, que era ct, x, y, z, e pensamos, bom, vamos pegar o conjunto de transformações lineares mais geral possível que deixe invariante a métrica. Essa é a ideia aqui. E a métrica para nós, a ideia da métrica era esse objeto, o ds2 para nós é dx transposto beta dx. Então, ao fazer uma transformação, ao fazer a transformação, x' igual a rx. Exatamente como a gente faz no espaço euclidiano, só que agora envolvendo as quatro coordenadas, porque a gente já não consegue mais desconectar a medida do tempo da posição espacial por causa da finitude da velocidade de propagação. E aí a gente sabe que isso aqui, para ter essa invariância, eu quero que isso aqui seja isso aqui. Então nós entendemos na outra aula que a condição é que essa matriz R, ela satisfaça essa condição aqui, e tomamos essa matriz com determinante 1, já que ela pode ter determinante mais ou menos 1, e é isso aqui que define para nós o chamado grupo de Lorentz. Então, essa transformação aqui, chamada de transformação pseudo-ortogonal, na aula passada a gente mostrou que essa relação aqui diz para nós que R transposto é menos beta, R é menos 1,
Então, se a transformação fosse ortogonal, o transposto seria igual ao inverso. Nesse caso aqui, simplesmente pegando essa relação aqui, a gente multiplica aqui por R menos 1, por R menos 1, e depois multiplica por eta, que é eta ao quadrado da 1. Então a gente pega essa relação. Então é o chamado grupo pseudo-ortogonal. E aí a gente estava querendo ver agora, tínhamos visto então, que devido à noção dessa métrica, nós podemos distinguir duas categorias de vetores, né? A gente explicitou em geral uma métrica qualquer, independentemente do espaço que envolve, retomamos a discussão da álgebra linear, e vimos que num espaço onde existe uma métrica, um tensor métrico não trivial, diferente da identidade, nós podemos definir duas categorias de vetores. O vetor, a partir de um vetor, nós podemos definir um vetor vetil, que é a métrica atuando nesse V. E aí, nesse espaço aqui, qualquer transformação do tipo rotação que eu fizer, vai ser vista nesse espaço aqui com o R a menos 1 transposto. Então, essas matrizes aqui, esses dois conjuntos de matrizes, eles realizam o mesmo trabalho, só que essa transformação sendo feita nesse vetor, esse vetor que é definido a partir dos vetores da métrica. Dessa forma, esse vetor vai sofrer as mesmas transformações que esse, só que vistas com essa matriz aqui. É isso que estabelece para nós a relação de dualidade. Então, esses dois espaços são duais no sentido de que eles são equivalentes. A álgebra dessas matrizes aqui, exatamente, a álgebra dessas matrizes aqui. Qualquer vetor, qualquer matriz R que satisfaz essa condição, a matriz R menos 1 transposto também vai satisfazer essa condição. Basta tomar essa relação aqui, substituir isso aqui, inverter essa relação que dá para nós, deixa eu escrever isso aqui, e se eu passar isso aqui à esquerda, né, se eu multiplicar à esquerda por R transposto a menos 1, bota aqui, aqui vai cancelar isso. E aqui à direita eu multiplico pelo R menos 1, então eu não tenho isso aqui. Então, R, que é como se R transposto a menos 1, R menos 1 transposto. Então, as matrizes R é menos 1 e as matrizes R é menos 1 transposto satisfazem essa mesma relação. Então, é aquilo que estabelece a relação de qualidade. E aí, na aula passada, a gente mais ou menos terminou aqui. Nós, ao invés de trabalhar com vetores V e vetil, a gente preferiu abandonar a noção vetil e colocar índices em cima e embaixo. Então, a gente adotou a seguinte convenção. Os vetores usuais do espaço-tempo, nós nos referimos a ele com índices em cima. É o caso do vetor PI, é o caso das coordenadas xi, nós formamos C, que é aqui as coordenadas xi, como sendo x, y, z. E tudo aquilo que é o vetor embaixo, nós fizemos a métrica multiplicando. Então, isso aqui simplesmente substitui essa noção. Na verdade, eu poderia dizer que vetil I é um I. Mas aí eu falo, não, para não ficar trabalhando com vetil I, eu vou dizer que esse cara eu vou colocar índice embaixo. E esse cara aqui para distinguir, esse eu coloco o índice em cima. Então, a noção de índice em cima ou índice embaixo é equivalente a essa noção. Eu digo que eu estava trabalhando tudo em cima, tudo embaixo. Mas aí eu tinha que introduzir o vetil. Para evitar isso, eu boto um em cima e embaixo. A gente chegou a trabalhar isso. A outra condição que nós estávamos terminando era o significado de derivar em relação às coordenadas espaço-temporais. Então, o que é esse objeto? Esse objeto aqui para nós está claro. A primeira componente dele é 1 sobre C ddt. E as componentes dele são ddx, ddy, ddzz, o próprio gradiente. Isso aí é a generalização, é o gradiente no espaço de Minkowski. O que a gente tinha chamado a atenção na aula passada é que esse objeto aqui, ele se transforma de uma forma que não é a mesma do vetor x. Vamos lembrar o seguinte, na aula passada, o que é a transformação de Lorentz, né? Só para lembrar rapidinho, se a gente pega aquela famosa transformação de Lorentz, né?
A gente chegou na aula passada a fazer o boost, né? Então, utilizar uma transformação. Agora, vou pegar essa transformação. T', CT' igual a gama CT menos vega x. A famosa transformação de Lorentz que representa o boost, o observador, caminhando com velocidade constante em relação ao longo da direção x, por exemplo. Então, nós adotamos essa convenção. Para nós, essas transformações aqui são lidas desse modo. X' aqui, a matriz que eu passei a chamar não mais de R, mas de lambda mini, x'. Então, isso aqui é linha, coluna, linha. Então, essa matriz aqui, para nós, ela vai ter a seguinte estrutura. É uma matriz 4 por 4. Aqui, ela é gama, menos gama beta, 0, 0. Menos gama beta, gama, 0, 0. Não muda o x, não muda o y, e não muda o z. Essa matriz aqui está representando exatamente esse conjunto de transformações. Claramente determinante dela é 1, de calcular. Só para lembrar isso, as coordenadas, elas se transformam dessa maneira. Qualquer transformação de Lorentz pode ser colocada dessa forma assim. Então, nós estávamos chamando que a derivação em relação e aí nós tínhamos visto uma outra coisa. Se eu pegar essas coordenadas desse modo, esse vetor aqui, ele tem coordenadas parecidas com aquele lá de cima. Ele simplesmente é ZT menos x, menos y, menos z. Por quê? Porque houve a multiplicação pela meta, que é 1 menos 1 menos 1 menos 1. Isso é a relação entre esse cara aí. Só que a transformação de Lorentz desse objeto aqui ela é feita por aquela matriz lambda menos 1 transposto e tá? Lembrando isso aqui, por que isso aqui acontece? É o seguinte, se nós tivermos essa relação, se nós partirmos disso aqui, para nós uma transformação de Lorentz é isso aqui. Se nós pegarmos essa equação agora e multiplicarmos por eta, mi, colocar assim, eta, mi, x'. Então, esse objeto aqui, está claro para nós quem é ele. Esse objeto aqui é o x' capa embaixo. Estou só retomando aqui. A gente partir para uma coisa nova. Então, esse objeto do lado esquerdo, fica claro que ele é o x' capa. Então, do lado direito, eu tenho essa matriz aqui. A métrica, que é a capa ali. A matriz que faz a transformação de Lorentz, mi, o x'. Mas eu quero colocar tudo. Eu quero ver qual é a transformação de Lorentz que relaciona os vetores na versão dual, os índices chamados de covariância. Então, é só fazer a relação de inversão. Nós sabemos que o x', pode ser escrito como assim, beta, mi, lambda, x lambda. Vou colocar isso x' capa, beta, capa, mi. Lambda, mi, beta, mi, x lambda. Agora está ok. Eu estou relacionando esse objeto na versão dual com esse objeto na versão dual. Deixa eu ver, quem é essa matriz aqui? Isso aqui para nós agora, vamos usar essa relação. Qual é a relação que define a transformação de Lorentz? É essa relação. Lambda transposto, beta, lambda, igual a R. Só agora, por exemplo, multiplico essa relação. É a matriz zeta ao quadrado é idêntica. Então, se eu multiplicar aqui a direita por eta e aqui a direita por eta, eu posso botar um eta aqui e um eta aqui. Quando eu colocar o eta aqui, do lado direito vai ficar a identidade. Vai produzir um eta 2. Isso aqui é a matriz de identidade. E agora, eu posso multiplicar a esquerda por essa matriz e jogar isso para cá. Então, lambda transposto a menos 1, que é lambda a menos 1 transposto, está certo?
Essa relação aqui saiu daqui, né? Então, essa relação aqui, ó. Lambda transposto eta lambda igual a eta me deu essa relação. Simplesmente eu joguei, o que a gente fez aqui, jogou esse eta para cá, multiplicou por eta aqui também. E aí depois inverteu a via esquerda e produziu essa relação. Então nós temos essa relação. De novo, se essa transformação fosse ortogonal, lambda menos 1 seria lambda transposto, então ficaria lambda igual a lambda. Mas justamente por essa transformação não ser ortogonal, o transposto do inverso não é a própria matriz, é a matriz corrigida pela média. E olha, o que nós temos aqui é exatamente isso, ó, eta vezes lambda vezes eta. Linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Então, do lado, esse objeto que está aqui, devido à relação que define uma transformação de Lorentz, mostrando para nós, então, que se eu pegar os vetores de posição na fórmula covariante, o que nós temos é essa transformação. Lambda a menos 1 transposto capa. Isso aqui, ó, é justamente esse objeto. Eta, lambda, eta. O capa cá embaixo, lambda lá em cima. Então, o objeto, que é o objeto covariante, ele se transforma com essa matriz, tá? Então, é a mesma coisa, só que vistos em espaços diferentes. A questão que nós estávamos colocando é o que acontece com o operador de gradiente. Para nós, nosso problema é que nós temos esse objeto aqui que está fazendo a noção do operador de gradiente no espaço de Minkowski. A componente zero dele é 1 sobre C dt, e as componentes espaciais desse cara aqui são o próprio gradiente, que é isso aqui cotado. Vamos colocar dessa forma. Então, estou derivando em relação a x1 em cima, mais x1 em cima do x, o y. Nosso problema é ver como é que esse objeto reage a transformações de Lorentz. Então, vamos lá. Vamos dizer que tenha essa transformação. X que vai em x'. Essa transformação de forma. Apaguei já? Então, vamos dizer que eu tivesse a transformação de Lorentz que nós temos é essa aqui. X' mi igual a lambda mi. Mi de x'. Então, derivar em relação a x' mi é derivar em relação a x' e derivar x' em relação a x'. Relacionar isso com isso. Nós temos que inverter essa relação. Se derivar x em relação a x', não x' em relação a x. Então, invertendo essa relação aqui, essa relação me diz que x' é igual a lambda. Só inverter a relação matricial. Lambda menos 1 mi. Certo? Inversa essa matriz. Isso aqui é essa relação. X' igual a lambda x. Então, x é lambda menos 1 x'. Então, a derivada de x' em relação que a gente tem a derivada de x' em relação a x' é o lambda menos 1 elemento mi. Esse cara é esse. Isso aqui vai ficar lambda menos 1 mi. Esse cara aqui, d dx'. Então vamos de novo aqui, só retomar essa relação. Então, d dx' mi. Então isso aqui eu estou derivando. Isso aqui é um índice de linha. x' 0, x' 1, x' 2, x' 3. Esse cara aqui é que é o índice de linha. Porque isso aqui, se isso aqui é uma matriz e isso aqui é um vetor coluna, esse cara é o índice de coluna, que vai correr com essas linhas aqui. Então essa matriz está transposta. Então isso que está escrito aqui, na verdade, é lambda menos 1 transposto, linha, coluna, linha. Então, o que nós estamos observando é que esse objeto aqui, apesar de eu estar derivando
em relação a essa coordenada que tem essa lei de transformação, esse objeto, no final de tudo, ele se transforma segundo esse padrão. Então, o que a gente está mostrando é que isso já vem lá do espaço normal euclidiano, que a gente não chama muita atenção, porque a métrica e a identidade é que o operador de gradiente, ele não está no mesmo espaço que o operador de posição. Se esse cara aqui está no espaço, num certo espaço, no espaço euclidiano, esse cara aqui está no dual. A lei de transformação desse objeto não é exatamente essa. Acontece, a coincidência acontece, porque a métrica é a identidade. Só para chamar a atenção de vocês aqui. Isso aqui está no espaço euclidiano, vamos voltar para esse espaço uniforme. É que muitas vezes a gente se depara com esses conceitos só no espaço uniforme, então a gente atrela muito esses conceitos, como se fosse tudo diferente na relatividade. Na verdade, tudo isso já está acontecendo lá na álgebra linear normal. Suponhamos que é só para fazer a comparação, que eu esteja no espaço euclidiano quadridimensional. Só para mostrar que aqui também é quadridimensional, só que esse nosso quadridimensional, a métrica dele é mais, menos, menos, menos. E nesse espaço quadridimensional, a métrica é a própria identidade. Então, PS2 aqui, para nós, é como se fosse DT2 mais DX2 mais 3 com 2 mais 3 em 2. Vamos colocar o C2 DT2. A diferença desse espaço do espaço de hipótese, esse aqui, é menos. Por quê? Porque eu estou escrevendo uma propagação de algo que foi emitido a partir de um certo ponto, uma certa velocidade. Nesse espaço euclidiano, a métrica é totalmente positiva. Então, a métrica é a identidade. Então, se eu tenho uma lei de transformação nesse espaço, eu tenho x'I é igual a R e J, xj. Estou imaginando que IJ vão de 1 a 4 e que x1 é CT, x2 é x, x3 é y e x4 é z. Estou guardando essa convenção. Então, se eu tenho essa matriz fazendo esse tipo de transformação de coordenadas, a pergunta é, quando eu pegar o operador que deriva em relação às coordenadas? Então, quem é o d dx' aí? D dx' aí é a derivada em relação a xj, claro, a derivada de xj em relação a x' aí. Quem é a derivada de xj em relação a x'? Vamos lá, reverter aquela relação. X é R menos 1, x'. Então, xj é R menos 1, j e x' aí. Então, a derivada de xj em relação a x' é R menos 1 ji. Isso aqui é R menos 1 elemento ji. E isso aqui é 2dxj. Então, se eu estou mantendo a ideia de que o vetor é um vetor coluna, isso aqui é um vetor coluna assim, 1 sobre C ddt', 1 sobre C ddt', dx', dy', dz'. Vamos do lado esquerdo. Está me designando o índice de linha, é o I. Então, esse índice I não é índice de coluna, de linha. Isso aqui é linha, isso é coluna, e isso aqui é linha. Então, aqui está aparecendo R menos 1 transposto e de lá. Então, isso é normal. Qualquer espaço-tempo, um objeto, eu posso chamar de, sei lá, de psi, e a derivada em relação a ele, esse objeto e esse objeto estão em espaços distintos. Eles estão. Se esse objeto sofre uma rotação, esse objeto sofre a mesma rotação, mas não para a mesma matriz, com o transposto do inverso, que é o espaço dual. Então, esse objeto e esse objeto estão sempre em espaços duais. Claro que, como eu estou no espaço euclidiano, a matriz de rotação ela tem essa propriedade. Isso é o S só 4. É uma rotação no espaço quadridimensional. A métrica é a identidade. Então, no fundo, é aquela relação. R transposto beta R igual a R. Isso é a relação de invariância da métrica. Só que a métrica nesse espaço está lá, tudo mais, é a identidade. Então aqui é a identidade e aqui é a identidade. Então, a matriz ela acaba sendo ortogonal. O inverso dela é o seu transposto. Então, por isso, o inverso é o transposto, fica R transposto, transposto. Então, isso aqui, no caso da métrica, C identidade, é a própria matriz R. Então, o espaço
o espaço original e o espaço dual coincidem, porque a métrica é a identidade. Mas se a métrica não for, ele fala aí. Mas isso não é a métrica do espaço-tempo galileano, não, né? Quer dizer, o espaço euclidiano, só que ninguém podia estar chamando isso aqui de um. Não, o espaço-tempo galileano. Do espaço-tempo galileano? Não é. Não, você está pegando só o setor euclidiano. O que é o espaço-tempo galileano para você? A tua coordenada temporal, ela sofre uma T' não é necessariamente igual a T. Mas a métrica que você vai usar, no espaço galileano, você só usa a métrica no setor espacial. Porque o tempo é desacoplado do espaço. O que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que eu estou no espaço quadridimensional, né, e a métrica é totalmente positiva. Eu não tenho essa noção de métrica, não tenho noção de tipo tempo e tipo espaço. Então, eu só estou querendo colocar a importância da métrica. Como você falou, né, no espaço euclidiano, a métrica, a gente só faz a lei do triângulo retângulo, né, ela só vale para as coordenadas de posição. Então, o elemento de linha é S2, é dx2 mais dy2 mais dz2. Eu estou dizendo que se for um espaço quadridimensional, só para ficar muito próximo do espaço de imposto. A única diferença é que, em vez de ter positivo e negativo, é tudo positivo. Então, isso faz com que uma coordenada e a sua derivada satisfaçam uma relação de igualdade. Só que como a métrica é totalmente identidade, tudo positivo, o inverso do transposto é a prova na física. É isso que eu estou dizendo, pessoal, certo? Então, por isso que a gente não tem essa discrepância no caso do espaço euclidiano, porque a transformação de rotação é ortogonal. Então, o conceito de dual e não dual é a mesma coisa. O vetor covariante e contravariante é a mesma coisa. E a relação entre um vetor e o seu covariante é a métrica. Mas se a métrica é identidade, um fica igual ao outro. No espaço de impostos, não. Ele é diagonal, mas o fato de ele ter elementos negativos na diagonal e um positivo cria essa dicotomia entre o que é mundo covariante e o que é mundo contravariante. Então, aqui no espaço de impostos, esse objeto aqui não é esse. Então, o que a gente observa é que derivado em relação às coordenadas contravariantes não é uma operação contravariante, ela fica no mundo covariante. Então, é por isso que, normalmente, a gente adota essa notação. Quando eu derivo em relação a uma coordenada contravariante, a lei de transformação desse objeto me mostra que esse objeto vive no mundo covariante. Então, nós adotamos essa notação, nós colocamos a derivada no índice embaixo. Então, esse objeto aqui, quer dizer, isso aqui é uma definição que é induzida, não é porque eu defino por convenção, é porque eu percebo que a lei de transformação desse objeto aqui segue o padrão covariante. Então, nós representamos desse modo. E eu não fiz aqui, né, mas quem quiser fazer, se a gente fizer essa derivada aqui, se a gente pegar esse objeto aqui, vocês podem mostrar, quem quiser fazer o cálculo só para se exercitar um pouquinho, a gente pode mostrar que se esse objeto aqui, x' sofre essa transformação de Lorentz, então esse objeto aqui sofre essa transformação. Se esse objeto aqui está no mundo covariante, a derivada em relação a ele retorna para o mundo contravariante, para o espaço usual das coordenadas. E aí, isso é que nos habilita a fazer essa identificação também. Derivar em relação às coordenadas na sua forma covariante é uma operação de natureza contravariante. Então, no espaço de Minkowski, esse objeto aqui, a derivada, a parte temporal dele é a mesma. Mas a parte espacial dele, isso aqui é menos. Então, essa diferença. Só para chamar a atenção, eu queria ilustrar isso. Então, vamos tentar ver agora
Vamos continuar ainda a trabalhar, montar essas matrizes que fazem as transformações de Lorentz. Eu não vou começar hoje com o grupo de Lorentz em si, não. Eu vou fazer umas outras aplicações para a gente mexer mais com essa formulação covariante antes de entrar no grupo de Lorentz propriamente. Suponhamos a seguinte questão: o que nós sabemos, vamos dizer, o padrãozinho, né, que a gente toma de transformação de Lorentz? Vou pensar aqui a seguinte situação. Suponhamos que eu queira fazer uma transformação de Lorentz, né, que a gente já conheça lá do... Você poderia colocar desse modo, fica mais fácil fazer desse modo. Então, vamos fazer desse modo. Suponhamos que eu tenha a nossa transformação de Lorentz padrão, que é aquela que relaciona dois observadores em movimento retilíneo uniforme com velocidade ao longo do eixo do X, chamado boost na direção X. Vou retomar isso aqui, só para a gente chamar a atenção com fácil. Então, essa relação aqui, esse conjunto de transformações aqui, ele vale para uma situação que um observador move-se com relação ao outro com uma velocidade que tem um componente apenas ao longo da direção X. A velocidade está totalmente alinhada com o certo. Mas o que a gente observa é que a transformação do tempo, ela sofre exatamente o efeito, né? Lembrando que o beta é V sobre C, ela sofre exatamente o efeito dessa velocidade. E que as coordenadas ortogonais a essa velocidade não se transformam. Então a pergunta é, daqui eu quero ler a seguinte transformação. Suponhamos que agora o meu vetor velocidade relativo dos dois observadores, eu tenho esse observador aqui, eu vou chamar, sei lá, de referencial do laboratório, eu tenho as coordenadas x, y, z e t. Então nesse sistema aqui, nós lemos essas coordenadas, ct, x, y, z. E agora, eu vou ter um outro sistema aqui, um sistema que está, por exemplo, caminhando, mas não necessariamente com uma velocidade v ao longo de um dos eixos. Poderia ter uma velocidade relativa, né? Suponhamos que esse referencial aqui, ele esteja se movimentando ao longo dessa direção. Então, a velocidade relativa, esse cara aqui, está se deslocando, né, com os eixos paralelos, claramente, os dois eixos são mantidos paralelos, mas a velocidade não é mais paralela a nenhum dos eixos, é uma velocidade arbitrária. Esse V aqui tem as três componentes. Então, o que a gente pode observar é que o tempo medido nesse observador, por esse observador, e o tempo medido por esse observador, olhando esse padrão de transformação aqui, a gente pode imaginar que CT', vou ter o fator gama, que vai envolver 1 sobre raiz quadrada de V2 menos C2, aqui eu vou ter o CT, e aqui o que eu tenho é o produto escalar, né? Esse V aqui, esse beta aqui, o V sobre C, então o que nós temos aqui é o beta escalar X. E eu dou a velocidade, na verdade é um caso particular desse produto escalar. Vamos lembrar que esse vetor beta aqui é o vetor V sobre C. Estou colocando aqui na forma vetorial que essa velocidade ela pode ter qualquer componente, ela pode ter os componentes ao longo dos três eixos. Então, os dois sistemas vão se movendo com uma velocidade oblíqua assim. Então, esse cara aqui está indicando que isso aqui nada mais é do que o caso particular dessa transformação. Agora, o que acontece, né, no setor de posição, no setor das coordenadas? No setor das coordenadas, a velocidade V entre os dois observadores, ela define uma direção preferencial. Então, isso aqui está me mostrando que os dois observadores, eles se relacionam por essa velocidade. Então, é claro, eu posso pegar qualquer vetor de posição aqui, nesse sistema de coordenadas, e decompor esse meu vetor nessa direção, na direção paralela a essa velocidade, e na direção perpendicular a essa velocidade. Então, vamos pegar o vetor posição x, que é esse vetor posição de um ponto, tem um evento ponto aqui, e eu vou referir esse ponto a esse sistema de eixos. Só que esse vetor posição eu vou decompor ao longo dessa direção e na direção ortogonal a essa direção. Então, ele vai ter uma componente, vamos colocar assim, uma componente x paralela a V, mais uma componente x
perpendicular. Aqui, vamos colocar assim. Então, claro, componente x paralela a V é simplesmente pegar o vetor posição e projetar na direção do versor. Então, suponhamos que eu tenho um versor beta, que é o vetor unitário dessa direção. Eu vou projetar isso aqui ao longo de x. Isso aqui me dá a projeção desse vetor nessa direção. E aqui mais o x perpendicular. Vou deixar esse x perpendicular, que é o vetor positivo. Que é o vetor unitário, na verdade eu posso escrever assim, né? Vou colocar isso aqui, beta, sobre beta sem o módulo. Esse vetor dividido pelo seu módulo me dá o unitário dessa direção. E aí eu projeto esse vetor, fazendo o produto escalar dele com o unitário, me dá essa projeção. E a outra projeção é o x perpendicular. Então só fiz essa decomposição. Mas agora, pelo padrão que as transformações de Lorentz ensinam, a parte perpendicular não muda. Então, o x perpendicular visto pelo preferencial linear e pelo sistema de observação sem linha são os mesmos. Por quê? Porque é a parte ortogonal da velocidade. Então, y e z não se transformam, no caso do Vx. Então, nesse caso, eu simplesmente fazendo uma argumentação de covariância. Estou dizendo, bom, se alguma coisa na direção perpendicular não muda naquele caso, nesse caso, eu estou usando aquilo como um padrão que está me ensinando isso. Na direção ortogonal, a V, a transformação não muda. Mas na direção paralela, muda. Então, o meu x paralelo, essa componente aqui, eu reduzo esse problema aqui a esse problema aqui. É como se eu tivesse um observador, meus eixos estivessem nessa direção e o observador estivesse se movendo ao longo dessa direção. Então eu vou seguir esse padrão aqui. Então x paralelo linha, assim, gama, próprio x paralelo, menos beta c. Essa é a transformação só da parte paralela. Então vamos jogar isso aqui. Então, o meu x total transformado vai ser a transformação do paralelo transformado mais o perpendicular transformado. Paralelo transformado está aqui, gama x paralelo menos gama beta c. Tudo isso aqui é a transformação na parte paralela. E agora a parte perpendicular. X perpendicular transformado é o próprio x perpendicular. A parte perpendicular não muda. Então, vamos agora substituir as coisas. Isso aqui, na verdade, o x perpendicular, aqui, ó, é o próprio x. Eu quero expressar tudo em função do x inteiro, do x completo. Então, eu vou substituir o x perpendicular pelo x menos o x paralelo. Isso aqui é x menos o x paralelo. Poder botar essa relação agora de uma forma completa, independente de ser paralelo ou perpendicular. Eu usei essa decomposição de paralelo e perpendicular só para facilitar a vida, só para poder copiar aquele exemplo lá. Então, a coordenada x transformada, ela vai ser gama, opa, aqui é menos 1. Gama menos 1, x paralelo. Tá, vamos começar com essa linha x mais gama menos 1, x em direção paralela, menos gama beta c. A única coisa que está me faltando agora é reexpressar isso aqui em função do x. Mas está lá, o x paralelo eu sei quem é. Vamos só escrever essa relação. Vou apagar isso aqui, que isso aqui já serviu para nós, a gente já sabe quem é. Vou apagar isso aqui. Deixa eu retomar essa relaçãozinha, a transformação temporal. Então, CT' igual a gama, CT menos gama beta escalagem. E aquela relação lá, da coordenada x, vai ser o próprio x mais gama menos 1. X paralelo. Quem é x paralelo? É beta sobre beta, que é o versor.
escalar x. Isso na direção beta. Projetando, isso aqui é uma grandeza, né? O x paralelo é um vetor. Esse vetor aqui que é o beta. Se eu pegar esse vetor x aqui, componente x paralela dele, esse vetorzinho aqui quem é? É essa projeção vezes o versor beta. Então, eu pego o versor, multiplico escalarmente por x, estou calculando o valor dessa projeção, e essa projeção nessa direção. Então, isso tudo aqui para mim é o x paralelo. O x paralelo é o vetor. É a projeção vezes o versor. Menos gama d com c. Então, se nós queremos colocar isso aqui numa forma, vamos colocar aqui na forma quadro, na forma matricial. Vou botar lá que fica mais fácil. Precisa de um quadro grande? Pode falar. Pode falar. O que é o senhor bota um x paralelo igual ao beta, subir igual ao beta, não aparece um Não, é o x paralelo? Isso aqui, na verdade, quando nós vamos botar isso, vai no meu beta seja esse. Eu estou pegando o versor, o vetor unitário nessa direção. Suponha que o meu x seja esse. O vetor x seja esse. Então eu vou projetar esse vetor numa direção paralela. Isso aqui é o meu x paralelo. Isso aqui é o meu x perpendicular. O x, tá certo? É o x paralelo. O x perpendicular. Quem é esse x paralelo? Esse carinha aqui é o versor escalar x na direção do versor. Tá? Então, beta sobre beta, pegar o versor, escalar x na direção. Certo? Isso aqui, né, isso aqui é um número. Então, um número vezes um vetor, então, certo? Era essa a tua dúvida? Então, essa transformação de Lorentz, né, que a gente está agora pegando um boost genérico, né, está fazendo o seguinte, ficou da seguinte maneira. Vamos pegar uma matriz 4x4, só para a gente ver a cara da transformação de Lorentz geral. CT', x', y', z'. Vamos pegar uma matriz 4x4. Vamos dividir isso aqui. Vamos lá. Qual é a relação entre CT' e CT? É um gama. Qual é a relação entre CT', x, y e z? É gama, beta, i. Beta, eu vou com gama, beta, x. Eu vou com gama, beta, y. Eu vou com gama, beta, z. Esse? Legal. Agora, vamos ver lá. Relação entre... Então, fizemos a relação entre CT' e x, tá? Entre os coordenadas. Agora, vamos ver a relação entre x', CT e assim vai. X', CT, x', CT, que é aqui menos gama, beta. Né? Vou pegar essa transformação aqui, vou colocar aqui dentro. Aí isso aqui. A relação de CT' e x é menos gama, beta, x, CT' e y é menos gama, beta, y, CT' e z. Então, pegando aquela primeira linha, multiplicando por aquele vetor coluna, a gente ganha exatamente essa transformação. Agora, quando eu for olhar, tem que pegar a segunda linha, multiplicada por essa coluna, tem que dar o x'. Então, se nós projetarmos, é só para a gente fazer, vamos projetar essa direção, isso na direção x. X' vai ser igual a x mais gama menos 1. Beta sobre beta escalar x. Aqui entra todo mundo. Na direção beta 1. Beta x, então beta x sobre beta.
Isso aqui é o beta chapéu. Beta sobre beta. Quando eu pegar a componente x disso, vai ser a componente x desse vetor dividido por beta. E aqui vai ficar menos gama beta x CT. Então, só a componente x naquela equação, naquela primeira equação. Então, já está claro que a relação entre x' e CT é o menos gama delta x. A relação entre x' e x está aqui, ó. X' é x, portanto é 1, mais gama menos 1. Vai aparecer esse beta, então eu posso até botar esse beta 2 já aqui, ó, para limpar aqui. Fica gama menos 1 sobre beta 2. E aí aqui, ó, isso aqui vai ficar beta x, x beta x, mais beta y, y beta y. Então isso aqui já não está me relacionando. O que vai me dar o x é beta x, x, beta x. Vai aparecer aqui beta x ao quadrado. Esse termo aqui. Agora, claro que o x' vai ter uma relação com o y, porque quando eu pegar esse produto escalar, eu vou produzir aqui beta y, y, beta x. Então vai aparecer aqui beta x, vai aparecer aqui o gama menos 1. Sobre beta 2, beta x, beta y, e aqui gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta z. Vamos ver se é isso mesmo. Quando eu vou multiplicar essa linha por aquela coluna, então eu vou estar produzindo lá menos gama beta x CT, é o último termo. Aí, ó, o 1 vai pegar o x. 1 vezes x dá x. Aí depois vai ter gama menos 1 sobre beta ao quadrado, beta x ao quadrado em direção x. Aí, o termo que vai sair daqui, y, se eu fizer esse produto escalar aqui, né? Esse produto escalar aqui é beta x, mais beta componente y, mais beta componente z, vezes o quê? Vezes esse beta x sobre beta. Deixa eu ver esse beta 2 aqui. Então, ó, na direção, o acoplamento entre x' e y está se dando por esse termo de gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta y. E o outro termo, gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta z. Então, essa linha aqui, multiplicada por essa coluna aqui, me dá a transformação do x'. Agora, se eu quiser fazer a transformação do y', vai ser a mesma coisa. Y' vai ser y menos gama beta y CT. Então, o acoplamento do y' com CT é pelo menos gama beta y. E a mesma coisa aqui. Gama menos 1. Agora, só que aqui vai aparecer o beta y. Então, esse termo aqui é beta na direção x, né? Beta na direção y, beta na direção z. Quando eu fizer esse termo aqui, que mistura o y com o x, então eu vou ter esse termo aqui, ó, x', ou y, né? Vai ter ó, beta y, beta x, gama menos 1 sobre beta 2. Vai aparecer aqui, gama menos 1 sobre beta 2, beta y, beta x. Aqui tem y' igual a y mais, então vai aparecer aqui 1, gama menos 1 sobre beta 2, beta y ao quadrado, gama menos 1 sobre beta 2, beta y, beta z. Já pegaram a sistemática da formação, né? Então, isso aí é o termo que tira o y em função das coordenadas todas iguais a linha. É só seguir esse padrão. Tá? Menos gama beta z. Gama menos 1 sobre beta 2, beta z, beta x. Gama menos 1 sobre beta 2, beta z, beta y. E 1 mais gama menos 1 sobre beta 2, beta z. Então, se nós tivermos agora dois observadores se movendo, claro, com os eixos paralelos, mas com velocidade arbitrária, a velocidade robustas que caracteriza a transformação de Lorentz normal é os eixos estarem paralelos. Nós não estamos ainda incluindo as rotações. As rotações
que é simplesmente a velocidade entre os dois observadores, ela pode ser arbitrária, ela pode ter as três componentes. Então, essa matriz aqui é a matriz. Isso aqui é que está fazendo o papel. O meu lambda mínimo. E aí vocês podem observar que, independente, em qualquer caso, o lambda 0,0 é o nome é o fator gama, é o fator da dilatação temporal, o fator da contração espacial. E essa matriz, então, se alguém quiser se aventurar a fazer, mostrar essa matriz, satisfaz essa propriedade. Pega essa matriz, transpõe, multiplica pela métrica e multiplica por ela, a métrica fica invariante. Ou, se vocês quiserem, pode também mostrar isso aqui, que o inverso, a transposta dessa matriz satisfaz essa relação, certa? Lambda menos 1 é. Essa relação aqui é equivalente a essa. Podem mostrar também que o determinante de lambda dá 1. Faça o cálculo todo e vai ver que o determinante dá 1. Claro, lembrando que gama 2 vezes delta 2, né? Lembrando que gama 2 é igual a 1 sobre 1 menos delta 2. Ou seja, gama 2 delta 2 é igual a 1. Para calcular o determinante vão aparecer várias coisas, mas no final do dia a gente chega a essa relação. Então essa matriz aqui é uma matriz típica que faz uma transformação de código. Claro, se o boost for ao longo do eixo x, delta y é 0, delta z é 0, só tem delta x. E aí o gama, ela se restringe a essa matriz aqui. Mas se eu fizer, por exemplo, um boost que o observador mantém a velocidade que está no plano, os dois observadores se movem com uma velocidade relativa no plano, o z e o pzinho, o beta não tem componente z, então isso aqui é 0. Então a matriz está restrita a isso aqui é 0, isso aqui é 0. Então a gente vai dizer esse setor aqui é 0, então a matriz fica basicamente isso. Mas aí qualquer coisa que a gente quiser pegar, isso aqui no fundo é a generalização daquele boostzinho convencional que a gente faz. Não tem erro, qualquer boost agora vocês podem fazer. Então essa é um padrão de transformação de loja. Aqui. E aí, por exemplo, né, pode se perguntar, suponhamos que eu pegasse uma grandeza, por exemplo, o vetor, se eu pegar esse vetor aqui, né, suponhamos que eu tenho um vetor VI, vamos pegar um vetor WI, um vetor qualquer do espaço de Minimort. Vou pegar um vetor assim, WI. Ele vai ter a componente dele, W0, e vai ter as componentes dele, WI, que são as componentes do vetor espacial. Isso aqui é o vetor euclidiano, e esse vetor no espaço de Minimort, todo vetor euclidiano é acompanhado por uma componente temporal. O que essa componente temporal dele pode descrever vai depender. Se for a quadra de velocidade, pode ser o quadro de momento, vamos chegar lá. Estou trazendo a coisa genérica. Então, a transformação de Lorentz dele, eu sei fazer. Pego aquela matriz lá, pego aquela matriz genérica, no fundo, um boost de Lorentz, ele vai obedecer a essa relação aqui, usando aquele produto matricial. W' igual a lambda e W. Suponhamos a seguinte situação. Lembrando lá dos nossos cursos anteriores de álgebra linear, que eu vou querer definir um produto tensorial. Eu posso querer definir um objeto aqui, mas eu quero definir esse objeto TI, que seja WI. Vou formar essa matriz aqui. Quem é essa matriz para mim? Essa matriz é a matriz formada, né? Linha 0, W0, vezes todas as componentes. Essa matriz aqui é esse objeto. W0, 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 W1, X, né? W0, WY, W0, W0. Estou definindo esse objeto. Uma matriz cuja linha é dada pelas componentes desse vetor. Então, quando eu fixar a linha 0, eu vou variar todas as colunas através desse vetor. E assim vai. Então, eu posso pegar W1, W0,
W1, W1 e assim vai. W1, W2, formar uma matriz, fazendo um produto tensorial. Fazendo um produto tensorial. Esse objeto é o produto de dois vetores. Então a pergunta é, como é que aquele objeto lá vai sofrer a transformação de Lorentz? Suponhamos que eu tenho um objeto crítico. Vamos ver quem é a transformação. Quando eu fizer uma mudança de referencial, como eu sei como cada W se transforma, eu vou saber como T se transforma. Então, eu vou ter essa grandeza T' mínimo, que vai ser W' e W'. Vou formar essa grandeza sempre a partir das componentes do vetor. Vou formar uma matriz 4x4 como sendo o produto tensorial de dois vetores. Né? Então, vou agora usar as transformações individuais. Então, esse cara aqui vai ser lambda mi. Tá? É a transformação de Lorentz do lado. E esse aqui é a transformação de Lorentz do outro lado. Então, vamos escrever isso dessa forma. Vamos simplificar. Matriz, transformação de Lorentz. Transformação de Lorentz. E aí agora, W lambda é o meu que tem capa lambda. Tá? Então, como isso aqui é um produto matricial, eu posso imaginar o seguinte, essa matriz aqui, ó, T', isso aqui, ó, linha coluna. Posso colocar. Aqui eu posso escrever isso aqui dessa forma. Lambda, mi capa. T, capa lambda. Lambda transposto. Lambda. Isso aqui, ó. Vou colocar só como estava para vocês verem. Isso seria lambda e. Então, isso aqui, ó. Se isso aqui é linha coluna, isso aqui é linha coluna. Aí a variando a coluna desse, linha coluna. A coluna desse tem que contrair nesse cara aqui. Esse cara aqui tem que ser a linha para fazer o produto matricial. Então, isso aqui, na verdade, é uma matriz transposta. Então, em termos matriciais, essa expansão fica assim: lambda e lambda. Então, se eu conheço a transformação de cada W, eu consigo fixar a transformação de T. Então, para cada índice do objeto T, aparece uma transformação de Lorentz. Como o objeto T é uma matriz no espaço de unipódios, automaticamente a transformação de Lorentz ela adquire esse formato matricial. Então, tá legal. Aí a pergunta é: suponhamos que eu esteja no sistema de referência, onde eu conheça algumas componentes desse tensor, ou digamos, eu estou no sistema de referência. Então, minha questão é: suponhamos que eu estou num sistema de referência, vou fazer uma transformação desse sistema para esse sistema linha e quero saber como é que esse tensor, quais são as componentes desse tensor no outro sistema. Suponhamos que o meu tensor, aquela minha matriz ali, como vocês estão observando, é uma matriz simétrica. W0, Wx, W é Wx, então essa matriz aqui, da maneira que ela está formando aqui, é uma matriz simétrica. Então, suponhamos que eu tenho as seguintes relações. Suponhamos que no referencial S, que é o sistema de referência sem linha, essa minha matriz tem a seguinte forma: ela seja L', ela tem a componente 0, 0, quer dizer que essa componente dela aqui seja A, essa componente seja 0, 0, e essa componente seja 0, 0, 0. A matriz é simétrica. Vamos aqui, por exemplo, ela seja W0, 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 W1, W0, W2, W0, W2. Então, significa que eu tenho W0, W2, W0, W1 é 0, então W1 é 0. Essa linha toda aqui dela é 0. Eu estou observando isso, tá? Estou identificando essa matriz desse modo. Então, se eu pegar esse vetor aqui, no W for W0, eu estou chamando de certo número alto. 0, 0,
minha tudo beta, quando eu formar essa matriz, W0, W0 vai ser o alfa 2, que eu estou chamando de A, W0, W0, tá? Esse aqui seria o alfa beta. Muito bem. Depois aqui, ela não tem componente, não tem nada no W1, nem tem nada no W2. Depois do W3, ela vai ter esse termo aqui, e aqui ela pode criar algo desse tipo. Algo assim. Então, a minha pergunta é, nesse sistema de referência, essa matriz tem essa forma bem simples. Uma matriz bem simples. Ela só tem componente 0, primeira linha e terceira linha. Primeira linha, primeira coluna, né? Uma forma bem definida. A pergunta é, se eu agora vou com outro sistema de referência, faço uma transformação de Lorentz. Suponhamos que eu faça o boost de Lorentz, lá no referencial, essa linha, que seja um referencial, então, seja um objeto, digamos que o referencial seja o laboratório. Eu estou parado no laboratório e tem esse objeto, essas componentes. Poderia ser tensor de energia montante. Agora, tem um observador móvel que vai fazer a mesma observação. Então, ele vai observar o objeto pelinha. Quem é o pelinha? Quais são os componentes? Qual é o movimento de S'? Então, suponhamos que S' ele seja um boost ao longo da direção Z. O grupo beta seja delta. Então, tá, eu sei que é a transformação de Lorentz. Ou vai fazer uma outra coisa. Tá? Pode ser um beta na direção X. Vou dar um boost normal. Então, meu S' é um observador que está se movendo ao longo da direção X. Então, na matriz lambda eu sei quem é. Boost é gama menos gama beta, zero. É só pegar naquele caso e colocar beta y, beta z igual a zero. E beta x igual a zero. Então, essa é a transformação. É uma matriz chamada transformação de Lorentz de qualquer vetor. Portanto, essa matriz também é vários tensores. Então, o nosso telinha vai ser essa transformação aqui, vai ser essa matriz aqui. É uma roupa. Gama. Beta. E aí eu vou mudar a nossa matriz, então agora estou no sistema de referência do laboratório. Estou parado. Tenho esse observável aqui, essa grandeza aqui. Beleza, agora eu vou pegar o plano. Essa matriz aqui, por acaso, é simétrica. Então, por exemplo, se eu quiser saber quem vai ser, será que vai aparecer alguma nova componente devido ao movimento relativo? Né? Então, se vocês observarem, né, esse tensor aqui tem essa característica, né? Toda essa linha zero, toda essa coluna. Então, só acopla 1 com 4, ou 0 com Z, só tem os acoplamentos de 0 com Z. Então a pergunta é agora o que pode acontecer. Fazendo esse produto matricial aqui, que não é complicado, né? Essa matriz aqui, vai poder botar aqui, para a gente ter uma ideia, né? Você vai ficar gama A, 0, 0, 0. Então, gama A. Depois aqui, menos gama beta A, 0, 0, 0. Mesma coisa aqui, vai ficar 0, 0, 0, 0. E aqui vai ficar também, vai ficar 0, 0, 0, 0. Né? Essa aqui vai zerar tudo. Essa aqui também vai zerar tudo, né? E essa aqui vai produzir um gama B.
0, 0, 0. Depois aqui,